Boa tarde, meus queridos. Hoje nós vamos dar início à nossa aula 3, fatores e elementos atmosféricos. Fatores que influenciam o clima. Você já reparou que o clima quase nunca é o mesmo em lugares distintos? Por qual razão que, por exemplo, a região sul do Brasil costuma ser mais fria do que a região centro-oeste? E por que o clima da região dos Alpes suíços é tão frio e o deserto do Saara é tão quente? Afinal, por que o clima não pode ser sempre o mesmo nos diferentes pontos da Terra? Porque nós temos os fatores climáticos que influenciam esses climas. Mas quais são esses fatores climáticos? Os principais e mais importantes fatores climáticos são as altitudes, as latitudes, a continentalidade, a maritimidade, as formas de relevo, as correntes marinhas ou marítimas e as massas de ar. Vamos entender cada um desses fatores. Bom, a altitude, ela interfere no clima porque quanto mais alto, menos denso é o ar e, portanto, mais frio ele se torna. As temperaturas tendem a baixar. Por outro lado, quanto mais próximos estamos do nível do mar, maiores costumam ser as temperaturas. E as latitudes? Como é que a gente pode definir as latitudes? As latitudes, elas são baseadas na linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente será. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio será. Portanto, nós temos a influência da latitude também no nosso clima. Maritimidade e continentalidade. Você já reparou que a água demora muito mais para esquentar do sol do que no chão? Isso porque a água conserva sua temperatura por mais tempo que o solo, que se aquece e se resfria muito rápido. Quanto mais próximo do mar uma localidade ela se encontra, a gente chama isso de maritimidade, menores são as variações de temperatura. Quanto mais distante do mar, que a gente chama de continentalidade, maiores são as variações térmicas. Bom, e as correntes marítimas ou marinhas, elas influenciam como? As correntes marinhas, elas influenciam alterando as temperaturas. Quando elas são mais quentes, evaporam mais e aumentam a umidade e a temperatura em regiões costeiras. Quando elas são mais frias, provocam a queda da temperatura dessas regiões, além de puxar a umidade de outros lugares que acabam ficando com menos influência dessa umidade. Bom, e o relevo? Como o relevo interfere no clima? O relevo interfere muito. As regiões mais altas, como já falamos, costumam ser mais frias. Mas, além disso, as zonas ajudam a rebater a umidade proveniente de outros lugares, impedindo que elas cheguem a certos lugares que passam a ficar mais secos. As massas de ar. As massas de ar, que horas são frias, horas são quentes, horas são úmidas e horas são secas, interferem diretamente sobre o clima onde elas passam. O encontro dessas massas de ar a gente chama de frente de ar. Essa frente de ar pode ser uma frente de ar fria ou uma frente de ar quente. Quem nunca ouviu falar assim, está chegando no Rio de Janeiro uma frente fria. E aí as temperaturas mudam, cai muito. Então, além dos fatores climáticos, nós temos os elementos atmosféricos que também influenciam no clima. Quais são esses elementos atmosféricos? Pressão atmosférica, temperatura, radiação solar e umidade. Vamos conhecer cada uma delas. A pressão atmosférica nada mais é do que a pressão que o ar exerce sobre nós. Só que a gente não percebe isso, mas o ar está exercendo pressão sobre nós. Isso é pressão atmosférica. Temperatura. Ela é um dos mais importantes fatores climáticos. E nós percebemos facilmente. Por exemplo, tem dias que está muito calor, tem dias que está muito frio, então a gente consegue perceber essa diferença de temperatura. Ela é influenciada, a temperatura, praticamente por todos os elementos e fatores climáticos, incluindo a umidade, radiação solar, a latitude, as massas de ar e outros agentes atmosféricos. Bom, radiação solar. A radiação solar
ela representa o efeito desses raios solares entrando na Terra. Quanto mais raios solares entram no nosso planeta, mais quente o nosso planeta fica. Se a gente não tem a proteção da camada da atmosfera, se a gente não tem a camada de ozônio, a gente vai ter entrada maior de radiação solar. Então, qual é o efeito desses raios solares sobre a superfície terrestre? Eles influenciam também no clima. E, para finalizar, a umidade. A umidade representa a quantidade de água em forma de vapor presente na nossa atmosfera. Bom, meus amores, espero que vocês tenham entendido e vamos tirar nossas dúvidas na aula virtual, tá bom? Um beijo, se cuidem e até a próxima.